No consultório, eu costumo usar um termo com os pacientes, explicando um pouquinho mais, no período inicial de um ano em relação à cirurgia bariátrica, que o paciente vive uma certa lua de mel com a cirurgia. O que eu quero dizer com isso? Durante essa fase de perda de peso, que contempla então o período de adaptação, mas principalmente quando já começa a alimentação normal, o paciente ele tem uma saciedade maior, ele tem menos fome, isso é perceptível no período do pós-operatório. E mesmo quando ele retoma uma certa capacidade de comer um pouco mais de volume, de selecionar os alimentos assim que ele gosta, né? Não apenas pela forma saudável, mas pela memória afetiva que ele tinha, ele come e ele eventualmente não percebe alteração na balança. Eu digo que ele está vivendo uma fase de lua de mel. Isso porque ele pode comer quase tudo o que ele deseja, sem o aumento de gramas na balança. Isso acontece porque o organismo, nessa fase inicial, então até completar a sua perda de peso, que vai nessa fase de até 18 meses, o paciente ele tem o metabolismo ao seu favor. A redução do hormônio da fome, da grelina, ele tem o aumento de alguns hormônios da saciedade, dentre eles o GLP-1 para quem faz o bypass. Ele tem às vezes dumping ou uma sensação de um desconforto com um alimento um pouco mais gorduroso, um pouco mais calórico, então naturalmente o paciente tira esses alimentos da sua dieta, mas com o tempo deixa-se de ser uma preocupação ou um desconforto com esses alimentos e o paciente passa a comê-los. Então, quando nós chegamos nesse ponto da estabilização do peso, eu digo para todos eles que agora o comportamento do organismo vai ser como o de qualquer paciente. Estabilizado o peso, se você consumir mais calorias do que o seu organismo é capaz de gastar, existe o risco da recuperação de peso. Então, essa fase de lua de mel ela tem que ser aproveitada para quê? Não para existir exageros, para justamente ser uma oportunidade de real mudança dos seus hábitos alimentares. Prática de exercício, atividade física, manutenção do acompanhamento nutricional, quando necessário, segmento psicológico, mudando a relação do paciente com a comida, para que ele mantenha o seu foco e que essa meta atingida seja sustentada a longo prazo.